Saudações, eu sou William Moraes e esse é o primeiro vídeo do ano de 2023 e é um relato de lucidez extracorpórea, como muitos, e eu ainda estou gravando em 2022. Eu acabei de gravar um vídeo de pergunta e resposta, que foi focado numa pergunta só mais importante, e eu só troquei de roupa porque estava calor, acho que o LED ali está esquentando bastante. E depois, quando eu voltar de 5 dias que eu tirei para descansar, recuperar energias, de refúgio mesmo, eu voltarei com os vídeos de perguntas e respostas, mais relatos com análises das minhas experiências e de experiências de pessoas que eu estou já anotando para fazer, além de outras surpresinhas. Este relato, ele é de maio de 2019. É um relato mais antigo também, mas que tem coisas aqui bem interessantes. Ele é do dia 16 de 5 de 2019 e depois de mover as energias no corpo, eu consegui sair. Isso não foi na hora de dormir não, tá? Eu nunca fiz isso. Foi no meio da madrugada, eu não anotei aqui, mas provavelmente quase amanhecendo, depois das 3. Geralmente eu acordo 3, 4 da manhã e eu faço os exercícios energéticos. Consegui sair. Andei às cegas até o portão, porque eu saí sem enxergar nada, estava tudo escuro. Só que eu já sei o caminho, então eu vou indo, até porque eu sei que nada pode me parar. Eu posso atravessar. E mesmo assim, já abri também, porque eu sei onde está a minha porta, o duplo da porta, né? E psicologicamente eu abro o negócio. Eu senti o passo ficar mais leve a cada distância que eu ganhava e mais solto. Enxerguei antes de alcançar o portão e o atravessei. Nem abri não, só atravessei, como geralmente faço. Olhei bem as roupas que eu usava e era uma túnica verde com um panda pintado que fiz tempos atrás. É que em 2000 e pouquinho, eu acho que 2002, antes de adotar um visual pirata, eu fazia umas túnicas que eu mesmo pintava. E eram umas túnicas que cobriam só aqui. Algumas pessoas perguntavam até se era religião. E eram bem surreais, assim. Por exemplo, este panda, ele era uma mistura de panda com o yin yang. Então sempre tinha isso. O, o peixe que tinha era um peixe com mão, que eu uso na capa do livro Onyx, né? Enfim, eu pintava as minhas roupas e fazia minha bota de tecido que vinha até o joelho e andava por aí, assim. Foi um exercício muito importante de autoafirmação, pesquisa, mas passou a época e eu acabei adotando um visual mais perto do comum, tirando a bandana, o resto. Desci a rua, achei bacana eu estar com aquela roupa de tempos antigos, e desci a rua e e virei numa outra e o cenário mudou completamente. Isso é comum também, eu estou andando pelo meu bairro e ele deixa de ser o meu bairro. Eu vou para outra frequência, dimensão, vai saber. Onde eu tenho que ir por algum motivo, ou sou levado por seres que eu não estou vendo, que acabam abrindo, né, as portinhas pra gente. É meio que assim mesmo. Ou por afinidade, ou por afinidade, né? Porque eu acho que também não acontece se não for por nossa frequência. E o cenário mudou. Eu vi uma loja e entrei e perguntei o preço de algo, porque tinha muita coisa pendurada. E custava 6. E eu perguntei, 6 o quê? Pois a minha intenção era entender como o comércio era feito no astral e a moça estranhou, dizendo como se fosse óbvio. Webs. Eu estranhei ainda mais a resposta. Ela estava atendendo um casal e eu saí da loja. Eu simplesmente falei, tá, não vou entender. Como assim? Eu andei a esmo, até porque a mulher não quis me dar muita atenção, não. Eu andei a esmo e senti os ombros pesados. E quando eu pensei nisso, percebi que havia peças de roupas pesadas e as fui tirando.
eu senti o peso nos ombros, era muito pesado. E eu não acho que era, agora, avaliando depois, que eram roupas, não. Eram muito roupa mesmo, como se fosse, sei lá, camadas e camadas. E eu fui tirando e tirando, mas eu acho que era algum ser grudado em mim que me induziu a achar que eram roupas. E como eu comecei a tirar, eu acordei. E eu acordei, eu acho que ele me fez acordar. Alguns conseguem fazer isso aí, essa indução de acordar. Mas eu não me movi no corpo físico, não movi o corpo físico e saí outra vez, como se estivesse mergulhando numa piscina. E quando eu saí da piscina, estava numa festa onde tinha alguns amigos do meu grupo de teatro de ação, o Excalibur Live Action, e eu interagi um pouco, ciente de que se fossem eles, não se lembrariam. É comum encontros de amigos, mas é mais comum ainda que não sejam os amigos. E aquilo me deixou um pouco sem ação, sem saber se eu continuava ali ou se eu saía dali. E eu acordei. Não me movi, estava quase saindo do corpo, sendo que os braços soltaram primeiro. Mas o resto estava difícil. Então eu estava deitado, estiquei os braços do corpo espiritual para fora, sabe? Mas o corpo, como se eu tivesse 4 braços nesse momento. Mas eu sentia mais os braços de fora. E sem enxergar nada, pedi ajuda. Caso tivesse alguém perto, isso eu falei mentalmente. Se tiver alguém perto, por favor, pode me ajudar? E eu senti mãos segurando as minhas e me puxando para fora do meu corpo. E eu cheguei a ver apenas braços me puxando, e quando do lado de fora eu cheguei a enxergar o cara inteiro. Ele estava seminu, apenas com short. Tinha braços e pernas muito longas. Era muito alto, careca e tinha a cabeça um tanto deformada. Ele me olhava e eu o olhava. Mas ele me ajudou a sair. E eu não vi e nem senti hostilidade nele. Ficou ali aquela cena, sabe? Tarantinesca assim. Ele e eu, oi, e aí? E ele lá, olhando pra mim. Imagina um tanto assim, quase um Gollum do Senhor dos Anéis, só que em tamanho maior do que eu. O cara era muito grande. E eu perguntei quem ele era. E nós, para começar, estávamos num quarto. Quando eu saí, não era o meu quarto. Era um quarto pequeno, fechado, que não era o meu. E perguntei quem ele era. E ele disse que nos conhecemos quando eu estive em coma. E que ele era o usuário de drogas. E depois foi retórico ao dizer: você não se lembra, né? E eu afirmei que não me lembrava mesmo. E ele disse que tudo bem. E eu acordei. Foi só essa fração aqui. Tem mais, mas vou comentar tudo depois. Mas assim, para fazer um parêntese, né? Eu nunca estive em coma, tá? Então não sei. Pode ser de outra vida, pode ser outro eu de outra realidade paralela, vai saber. Pode ser um eu do futuro e ali eu burlei o tempo, ou ele burlou o tempo, né? Não dá para saber. Sei que foi isso a nossa conversa. E eu também induzi que eu tinha ajudado ele de alguma forma. E por isso ele tinha alguma gratidão em relação a mim. E eu acordei. Mesmo assim, não me movi e saí do corpo, voltando diretamente para um lugar que parecia ser uma construção na qual a casa do cara grandão estava antes. Parecia que eu estava do lado de fora da casa do cara, que era o grandão que me tirou do corpo, e esse complexo que era mais alto, que tinha segundos, terceiros andares e tal. Conversei com algumas pessoas. Na verdade, eu tentei, pois a construção oferecia basicamente
quartos. Eu acabei entrando. Aliás, entrei, é como se tivesse... Eu não anotei isso aqui, mas me lembro também. Como se fosse a garagem pilotis, não tendo parede ao redor, né? Só as colunas sustentando. E eu sabia que tinha prédios para cima. E de baixo eu acabei contornando esse lugar, descia, tinha umas partes que desciam, como se fosse a parte de trás, que seria um corredor, né? Mas haviam casinhas ali, que eram só quartos. E havia uns para baixo, e algumas janelas estavam abertas, por isso eu tentei conversar com algumas pessoas. Perguntei, por exemplo, como pagavam por aquilo. E novamente falaram em webs, para ver como eu acho que eu estava na mesma frequência. Por quê? Tá, eu vou adiantar aqui alguma coisa que é. Não é que lá o nome do dinheiro é webs, fora do mundo físico. Existem trilhões de lugares. Em cada um desses lugares existem regiões, entendem? Então, isso aqui é de um lugar apenas. De um momento, de um lugar apenas, inclusive, porque pode ser que mude depois. Vai saber. E perguntei, tipo, internet? E um cara sussurrou no meu ouvido, preocupado que escutassem, dizendo que sabem de tudo o tempo todo, como se estivéssemos sendo observados. Para eu tomar cuidado com as perguntas que eu fazia, e ele mencionou algo como ser, sim, uma rede, web, né, no caso. E eu andei mais um tanto pelo lugar e acordei. Saí novamente e me vi nos arredores dos prédios rudimentares outra vez e fiz mais perguntas sobre quem mantinha aquilo, mas evitaram. Era um lugar muito parecido, talvez fosse apenas uma outra área daquela região. E eu fui para trás de um lugar que parecia um prédio e eu vi que não tinha saída nesse lugar, não tinha nenhuma casa, nenhum quarto ali atrás. Eu vi que não tinha saída, mas ao virar para trás, eu vi que não tinha mais para onde eu voltar também. Fechou. Como se fosse um corredor atrás do prédio. Muito alto, muito alto. Um prédio que, inclusive, estava encostado em parede de outro prédio. E não tinha como eu voltar. Havia uma parede formada por placas imensas de ferro atrás e na frente. Assim como eu vi na frente, acabou virando, tendo também atrás. E essas placas se moveram atrás de mim, vindo em minha direção, e os da frente não. Parecia uma armadilha. Na verdade, os da frente ficaram parados e os de trás começaram a se mover de uma forma muito louca, de se intercalar, sabe? Como se fosse um... Tipo... E vinha na minha direção e eu falei, eita, vou ser esmagado. Mas eram pedaços de ferros que apenas estavam agrupados. E eu, então, resolvi mover os da frente, que estavam parados, já que os de trás estavam vindo, com a força da minha vontade, telecinese mesmo. Enquanto os de trás avançavam, os da frente começaram a recuar, segundo a minha vontade. E eu achei aquilo, na verdade, divertido. Uma disputa entre mim e quem estava movendo os outros. Eu não tive medo, isso é importante de dizer. Eu estava tranquilo porque eu poderia acordar a qualquer momento. Mas quando eu saí dali, por quê? Quando eu movi as placas de metal, eu consegui uma brecha para sair voando. E quando eu saí, volitando, né? Garras imensas me agarraram. Como se fosse uma ave gigante que eu não vi. Eu não conseguia ver por causa do tumulto. Me pegou por trás. Eu estava voltado com a cara para baixo, né? Voando. E me prendeu mesmo. E foi me suspendendo. E eu pensei, ok, basta eu acordar se eu constatar que vai ser ruim o que vier depois. Mas eu tive receio de esperar para ver e resolvi acordar. E sair do corpo outra vez. Mas eu tentei acordar e não consegui de imediato. E tive um pouco de medo. Não vou mentir. Tá.
Isso aqui não sei nem se eu deveria ler para vocês. Poderia até cortar do vídeo, mas não, vou cortar não. Por quê? Já aconteceu umas 3 vezes, sim, de eu tentar acordar e não conseguir. E eu não estou dizendo aquela experiência que eu relatei lá no canal Afinal que Somos Nós, não. Porque ali foram horas. Eu digo de tentativas de momento. Sabe, você vê seu poder falhando? Tipo, sabe? Que? Momentos, instantes. Como se eu tivesse que tentar me concentrar e não conseguir concentrar. E aí acontece. Mas funcionou. Tanto que eu escrevi aqui. Funcionou. E quando eu saí do corpo mais uma vez, porque eu não me movi na cama, eu estava nos arredores dos mesmos prédios, que eram tipo subterrâneos, e eu andei por lá, nessas casinhas, né, que eram só quartos. É como se fosse uma vila, assim, tinha áreas comuns, né? E aí eu vi a minha avó. Mas eu nem sei se era a minha avó de verdade. Ela estava espiando por uma portinha de um quartinho e ela falava com a minha mãe, que estava lá dentro. E na época dessa experiência aqui, a minha mãe ainda não tinha desencarnado. Foi um ano antes. Eu chamei por ela e a minha avó, e tinha a mesma aparência de velha, de perto da morte. E eu perguntei se ela se lembrava de mim. Ela disse que sim. E veio me abraçar, e eu senti como se fosse real, mas não sei dizer se era ela mesma, porque assim como também não sei dizer se era a minha mãe de fato. Perguntei se ela estava cuidando bem da minha mãe, a filha dela. Isso aqui é meio estranho, porque eu não averiguei, não olhei bem nos olhos delas, porque eu senti que eram elas, na verdade. Ou pelo menos que era a minha avó. A minha mãe estava mais sentada na cama, num canto lá, e eu estava mais focado na minha avó, mas eu não encarei o rosto dela, eu não olhei nos olhos não, mas eu senti que era ela. E por isso eu perguntei se ela estava cuidando da minha mãe, o que é curioso, porque até eu escrevi aqui. Estranho, porque minha mãe ainda mora no mundo físico. Então, eu posso ter, sei lá, burlado o tempo, pode ser que não fosse a minha mãe, e a pessoa que estava lá cuidando dela, ou servindo de apoio, tomou a forma da minha mãe, e a forma de eu perguntar se ela estava cuidando da minha mãe é porque, às vezes, a maior forma de ajudar alguém é deixar alguém ajudar alguém, entenderam? A minha avó sempre cuidou, né, das filhas, então é para ela saudável ter alguém para cuidar por ela. Acho que entenderam, né? Mas lá não era estranho, era um lugar familiar, como se eu já tivesse estado lá antes. E eu andei por ali, novamente tentando interagir com gente de lá. Tentei muita coisa para averiguar a veracidade da experiência, como, por exemplo, perguntar a um garoto que morava lá e que tinha um papel em cima da mesa. Eu resumi muito aqui, agora estou lembrando. Ele tinha um papel em cima da mesa que era de um centro espírita no qual havia solicitação de notícias sobre ele. E falava o nome dele e como ele tinha morrido num acidente de carro, embriagado. Quando eu falo garoto aqui, na verdade, tinha 16, 17 anos, não parecia ter muito mais que isso, não. E ele tinha morrido nesse acidente de carro embriagado e tinha a resposta que o espírito dele deu para a família. E eu achei curioso ele ter uma cópia de um papel, entenderam? E começou a chover. Eu tentei uma brecha aqui, mas eu vou tentar fazer porque eu não vou ter outro tempo, tomara que não fique tão forte. Ele tinha uma cópia do papel que você chega numa casa espírita, escreve o nome das pessoas, né? Eles vão lá dentro, canalizam e devolve para a família. Ele tinha uma cópia disso. Então eu perguntei qual era o nome da mãe dele e um telefone dela para eu ligar quando eu acordasse e mandar notícias e averiguar a veracidade do fato. Mas ele não quis dizer e eu olhei a folha novamente. Eu li o nome da mãe e busquei por um telefone e nome da casa espírita, pelo menos,
mas não tinha, ou eu não tive tempo também, porque ele não estava muito inclinado, não estava tão receptivo não, essa que é a verdade. É meio complicado assim, porque as pessoas não são muito obrigadas a, né, darem respostas ou me verem como alguém legal. Enfim, foi uma experiência muito rica e se eu contar tudo daria páginas e mais páginas, devia ter anotado tudo. Mas exatamente por ter sido muito longa, eu não guardei o nome completo da mãe. O nome completo da mãe eu li. Mas eu vivi muita coisa depois disso e aí acabou que esqueci. Todo mundo tinha certo receio em falar comigo naquele lugar. Não era só esse garoto não, todo mundo. Mesmo assim, tentei explorar o lugar, olhando as estruturas, vendo quem parecia mais inclinado a conversar comigo, até que surgiu um cara que nitidamente todos tinham receio, pareciam temer quase. E eu falei que o lugar não era tão ruim, porque neste momento eu subi num lugar mais alto e vi o céu clarear e senti o vento em mim. E a verdade é que eu sentia que o tal cara estava mudando a aparência do lugar para despistar. E eu não sei a razão de ele fazer isso. Esse cara, eu não conversei com ele. Ele apareceu, ele ficou por lá, as pessoas nitidamente o notaram, e eu continuei conversando com elas, dizendo: ué, gente, qual é o problema, né? Esse lugar aqui até que é legal, até que é bacana, não é tão ruim. E eles falaram: não, não é tão ruim não. Mas parecia falso, sabe? Eu sentia que o tal cara estava mudando a aparência do lugar para despistar, não sei a razão de ele fazer isso, e o lugar ficou claro. Eu fiz questão de olhar para cima para ver o céu, e que eu sabia que não daria para ver antes, e era azul, o céu era azul normal, e nem tinha nuvens na verdade, mas não tinha sol não, como se o sol estivesse bem do outro lado. E eu escalei, saltei por alguns blocos lá que existiam, né? E eu abri os braços, inspirei profundamente, senti o vento, olhei para as pessoas lá embaixo e eles afirmaram: é um lugar legal sim. Continuaram insistindo nesse sentido. E eu acordei. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso aqui? Primeiro, essa questão de não saber se era a minha avó ali, mas poderia ser. Novamente, eu digo que não era um lugar magnífico, era um lugar rudimentar. Era um lugar que tinha umas certas leis que deviam ser respeitadas. Era mantido por algumas pessoas detentoras de algum poder. Mas não é muito diferente daqui, se a gente parar para pensar bem. E lembrando que este é um lugar. Um lugar que só vai ser o lugar de uma pessoa enquanto for preciso. Se a minha avó estava ali ainda, ou talvez ela tenha ido para lá, é porque era preciso. E é temporário, tudo é temporário. E o que liberta as pessoas de certas condições são as próprias pessoas, quando elas mudam de frequência, quando elas compreendem melhor. Às vezes, um lugar não tão bom é o melhor lugar para uma pessoa ficar. Digo não tão bom em termos de condições, que poderia ser um lugar magnífico, maravilhoso, um paraíso, né, de imediato. Mas às vezes é necessário transições, planos intermediários. E cada ser que domina, que sustenta um lugar desse, está em concordância com o papel dele. Alguns muito alinhados com o alto, sim, até mesmo os planos mais baixos de sofrimento, pelo que eu já ouvi falar. Nunca conversei com esses seres, não. E o que eu queria comentar dessa experiência, que eu acho mais curioso, é que, assim como eu estava em outro lugar que eu consegui mover, eu conseguia mudar o cenário, bastaria outra pessoa lá perceber que pode fazer isso também. E esse ser que estava ali me monitorando, né, me olhando mais de perto,
talvez tivesse entendido que eu estava num nível de compreensão diferente que me permitisse mudar o lugar e talvez até falar para as pessoas sobre isso, né? E que não era o momento, talvez, ou por ele querer manter domínio, ou por não ser realmente para as pessoas. Até porque, imagina alguém chegar para a gente aqui agora no plano físico e falar: você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ah, falta alimento? Você pode multiplicar. Ah, você pode andar sobre a água. Aí você vai falar: posso? Eita! Entendem onde eu quero chegar? Acho que todos nós somos sujeitos às condições de um lugar enquanto nós aceitamos as condições daquele lugar. E não é simplesmente, ah, tá, então não vou acreditar que tem parede, vou atravessar a parede. É muito mais profundo você conseguir, porque existe sim, existem, né, as leis que regem aquilo ali, que é a estrutura do lugar. Existe sim a matéria da parede. Eu tenho que conseguir burlar aquilo compreendendo além, muito além, de que não é só compreendendo, talvez tendo até um recurso para transformar, para um controle, né, de matéria, de eu sou por energia também, só sou uma energia condensada, é só eu descondensar um pouquinho temporariamente para atravessar, ou para moldar, ou reagrupar outras partículas. Mas volto a dizer que tudo isso também é perigoso, por isso é necessário. Perigoso porque se a gente não tiver controle emocional, já viram, né? A gente ia fazer cada bagunça. Oh. Então essa é a experiência que eu trouxe para vocês do ano de 2022, melhor, né? Isso foi em 2019, mas eu registrei em vídeo no finalzinho de 2022 para ser publicado agora, no início de 2023. O próximo vídeo é um vídeo de 1 ano de canal e depois vamos para o 2º ano de canal. Simples assim. E até onde eu for, eu fui. E por falar em fui, hasta.